Boa noite para você, Álvaro. Boa noite, professor Severino. Professor Severino Celestino, que bom tê-lo aqui mais uma vez, junto conosco. O professor Severino esteve na nossa última live. Você não esteve, Álvaro. Você perdeu. O professor Severino trouxe uns slides, meu amigo. Trouxe uns slides para a gente aqui do capítulo 15. E foi, assim, um capítulo muito rico. Gostei muito das reflexões que fizemos no nosso último encontro aqui do nosso estudo. E hoje a gente dá sequência, não é, Álvaro? A gente vai para onde agora? Nós terminamos o capítulo 15, onde nós estávamos na então denominada porção, ou paraxá, de Shelach, onde falava majoritariamente sobre os espiões, e tivemos essa segunda parte, que falava de questões relacionadas ao trabalho dos Koanim, dos sacerdotes no templo. E hoje nós estamos adentrando a uma nova porção e a um novo capítulo. Lembrando que essas porções, elas são divididas em 52 porções. O povo de Israel, os judeus dividem cada semana do ano uma dessas porções. Essa nossa porção, ela é uma porção um tanto quanto diferente das outras, na sua nomenclatura. Por quê? Porque ela se chama Korah. O que é Korah? A gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, a história da passagem. Mas por que eu estou dizendo que é um pouquinho diferente? Essa passagem vai tratar sobre uma rebelião, mais uma vez, causada contra Moisés, contra a liderança de Moisés e Arão, o irmão de Moisés. E dentro desse momento, quem é o líder dessa rebelião? Korah. E aí fica o questionamento, porque todas as passagens, nós sempre trouxemos palavras que trazem um sentido extremamente construtivo, de elevação para a passagem. E aqui, o nome desse senhor, Korah, como um homem que leva uma rebelião contra Moisés, é utilizado. Por que é que nós encontramos o seu nome aqui escrito? Dizem-nos os grandes sábios do judaísmo que, segundo algumas explicações, nós podemos entender que Korah, ele tinha toda uma vontade de assumir a posição de sumo sacerdote. Ele tinha a intenção de se tornar o cargo mais importante lá dentro do trabalho do qual nós encontramos representado tanto no templo como no tabernáculo. A representatividade espiritual seria como se Korah estivesse almejando estar na condição, como diz Paulo de Tarso, que Jesus seria sumo sacerdote lá na carta aos Hebreus. Então, essa condição seria a posição de maior destaque, mas também a maior posição de elevação espiritual. E por essa razão, o erro de Korah é reconhecido, é notificado, é explicitado durante a passagem que nós vamos trabalhar, mas principalmente aqui, Elahá, o professor Severino Celestino e todos os amigos que nos acompanham. Principalmente aqui, a razão do seu nome estar inscrita no nome é porque ele almejava acertar. Todo aquele que procura, um dia irá encontrar. O reconhecimento que é dado a esse homem é que ele havia já, de maneira assim que seja superficial, de maneira mais rústica, vamos assim dizer, abandonado os desejos da maior parte dos homens, que seria a busca e a conquista da matéria. Obviamente, nós entendemos que quando estamos falando de uma posição de destaque,
existe uma conexão com a vaidade, existe uma conexão com o egoísmo, mas o que tenta enfatizar o texto quando implica o nome de Cora é que esse homem, ele já havia iniciado o processo de despertar da sua consciência. Ele só ainda não havia descoberto os caminhos mais seguros. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Nós encontramos Saulo de Tarso dentro de todos os seus equívocos trazidos lá, muito bem escritos em Atos dos Apóstolos, no livro Paulo e Estevão. E quando nós encontramos todo aquele desfecho da figura de Saulo junto ao assassinato, ao apedrejamento de Estevão, o que é que ressalta Estevão? Calma, Abigail. Ele é fiel a Moisés. Quando descobrir a figura do Cristo, ele será fiel também a Jesus. Então, ele encontrará a sua modificação interior. O ponto destacado da maneira mais indulgente que nos é permitido observar na fala de Estevão é que ele estava fiel ao compromisso de crescimento espiritual, apesar dos caminhos equivocados. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de colocar sobre Korah, sobre o título da nossa porção que adentramos, e eu vou passar para você, Jorge Elahá e professor Severino Celestino. Eu queria ouvir o professor Severino, queria ouvir o que ele traz sobre essa paraxá, essa abertura aí que o Álvaro colocou para a gente. Uma coisa aí a destacar também é que Moisés e Arão haviam sido destacados, escolhidos por Deus para dirigir aquele povo. Moisés, mais, vamos dizer assim, de uma legislação mais material, organizacional, e tudo que fosse necessário para o andamento e desempenho da sua missão pelo deserto. E Arão cuidando da parte espiritual, como sacerdote que foi escolhido e, vamos dizer assim, ungido até pelo próprio Moisés. Só que Korah, nesse caso, ele não aceitou isso. Ele via que todos eram povo de Deus, porque é que Moisés e Arão poderiam ser superiores. Então, ele é passivo aí daquilo que a gente chama no popular a inveja. Sim. Ele foi vítima do sentimento da inveja. Ele não aceitou, não teve submissão aos desígnios de Deus. Porque se Moisés e Arão estavam naquela situação, era porque eles haviam sido escolhidos por Deus e até o momento eles corresponderam e correspondiam muito bem. E estavam firmes, cada um na sua posição e na sua tarefa. E ele, no meio do grupo, ele se achou que ele também teria direito. Ele também era capaz e ele não estava preocupado, como Moisés, nem como Arão, na organização, vamos dizer assim, de uma unidade e de uma libertação para todos. Ele estava preocupado com a posição de Moisés, que ele achava que era superior e que ele também poderia ter. Tanto ele, a posição de Moisés, como a posição de Arão. Eu vejo aí o seu sentimento de inveja, de inconformismo com a sua situação, e ele estava, eu diria assim, impulsionado também com a sua vaidade. Inveja, vaidade, sede de poder, um sentimento que muitas vezes destrói as pessoas que não sabem se conduzir com humildade, com submissão à vontade de Deus e se colocar a serviço para colaborar. E ele nem estava colaborando e ainda estava atrapalhando a missão de Moisés. É assim que eu vejo, de uma forma resumida, porém bem geral, diante dessa situação. Eu queria puxar aqui 2 pontos. Um primeiro ponto é que essa não é a primeira vez que a autoridade espiritual de Moisés e de Arão ela é questionada.
Tivemos um outro em que o Espírito Santo cruzou dentro do Mishkan e queimou umas pessoas. Não teve uma história assim, Álvaro? Que houve alguém que quis desafiar, acho que eram os filhos de Arão, quem era? Que quis desafiar o poder de Arão, e aí Ruach Kodesh se manifestou dentro do Mishkan e não teve assim? Como é que foi essa? Algumas semanas atrás nós trouxemos essa passagem, né? Não foi algumas semanas atrás? Isso mesmo. Sim. Onde é questionada a liderança espiritual de Moisés. A gente encontra isso com uma constância por parte dessa rebeldia do povo, né, Ilarra? Sim. Tem o do povo, que não aceita a liderança administrativa, a liderança política de Moisés, e tem os que questionam a liderança espiritual. Até teve o lance da irmã dele também, que a gente viu do Lashon Hará, de Miriam, mas teve um outro incidente que tem uma coisa que acontece dentro do Mishkan, que um fogo vai e consome umas pessoas que estavam ali. Não tem uma história assim? Tem uma história assim também. Tem, eu não estou identificando, mas acho não... que tem história desse jeito também. E teve também a oposição daqueles que não aceitaram, quando souberam, no retorno dos espiões, que não aceitaram. Só Caleb e como foi o nome do outro, que fugiu agora? Josué. Josué e Caleb foram os únicos que aceitaram o recado e a acolhida que veio pelos regalim, né? Os espiões que foram conhecer a terra. E eles, além de não aceitarem, ainda queriam voltar, o que foi um gesto de subordinação, um gesto de não aceitar a terra prometida por Jesus, por Deus, a Moisés e a todo o povo de Israel. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. E o segundo ponto, que tem a ver muito com o que o professor Severino comentou, e é essa nossa insubordinação diante das características espirituais que nos circundam. Às vezes, nós chegamos em determinadas casas espíritas e nós queremos achar que a direção da casa é menos competente do que nós, e nós começamos a conspirar contra as lideranças instituídas, professor. Porque a gente tem um curso superior, porque a gente tem mais conhecimento, porque as pessoas são velhas, estão ali há muito tempo, elas não sabem, e nós desconhecemos as forças espirituais que se escondem por trás de pessoas que são aparentemente menos preparadas do que nós. Porque as movimentações espirituais que existem em torno das casas espíritas é muito grande. E quando você percebe que, na medida em que você tenta se impor como liderança numa casa espírita pela força, pela cisânia, pela tentativa de ruptura, você acaba destruindo a casa. Nos meus 43 anos de doutrina espírita, eu não conheço uma história, não conheço nenhuma, de casa que teve briga entre as pessoas e que ela se manteve de pé. Não conheço nenhuma, professor. Que tinha uma diretoria, aí veio um pessoal e tirou essa para se implantar e se manteve de pé. Todos os casos que eu conheço, a casa se desmontou por completo. E conheço algumas que até hoje não ficaram mais de pé. Acabou. O trabalho míngua. Não é que acabou. O trabalho não consegue. Sofre uma solução de continuidade, há uma repercussão difícil, né? Fica, eu diria assim, uma ferida muito forte, porque as pessoas, por questões mesmo do que está acontecendo aqui com Cora, pela vaidade, pela ideia de querer ser superior, pelo egoísmo, pela falta de solidariedade e falta também de colocar Kardec e sua codificação no nosso meio. Aqui vale
aquilo que o doutor Bezerra diz. Separados somos ponto de vista, unidos somos feixes de varas imbatíveis. Então, a casa espírita nunca pode ser dividida, nem a casa, nenhum dos seus membros. O espírita nunca pode dividir. Ele deve sempre somar, porque uma casa espírita é um grupo que depende da união, da fraternidade, do amparo, do respeito, da solidariedade. Nada de milindres, nada de disputa de quem é o maior, o médio principal. Eu não conheço o médio principal, isso não existe. Cada um está ali como se fosse uma grande corrente, cada uma no seu papel, e cada um importante, desde o mais humilde frequentador até aquele que tem um pouco mais de intelectualidade. Porque dentro mesmo do judaísmo, vamos chegar aqui para Moisés e para outros líderes espirituais, não é a cultura que faz você ser superior a ninguém, mas a sabedoria. E ser sábio nem sempre é ser culto. A gente vê muito isso nas histórias dos hebreus, nas histórias de... Você conhece um homem mais sábio do que Chico Xavier, que só tinha um curso primário na sua encarnação? Então, isso é sinônimo de que a justiça, a lei de justiça, amor e caridade tem que prevalecer na casa espírita. Porque a gente vai ver o exemplo hoje de Cora, como é que ele terminou. Aí daquele que serve de isenção no meio espírita. Essa história, você tocou num assunto que ele é muito forte na minha acepção. Pode não ser importante, mas eu me preocupo muito com isso. O espírita nunca deve dividir. Aí daquele que quer se colocar na doutrina como fosse de esquerda ou direita, ou de lá ou de cá. Não existe isso. O espiritismo é um só. É pureza, é cristalinidade, é humildade, é servidão, é estar na seara do Cristo a serviço dele. Isso é espiritismo. Alguém que chegue na casa espírita com essa ideia, você está falando aí, Jorge, e eu não sei quantos anos de casa espírita você tem, eu só diria a você que eu tenho 44, tá certo? Então eu já 23. tenho... Pronto, então nós estamos aí mais ou menos com diferença que nós poderíamos dizer que, em termos de casa espírita, nós temos o mesmo tempo. Mas eu também já vi tantos casos, meu irmão, de alguém que chega e destrói mesmo, mas destrói, arrasa com o grupo. Parece que ali passou um trator de esteira, não só sobre o prédio físico, mas também sobre todo o grupo. E isso geralmente passa por obsessões coletivas, isso passa por orgulho, por inveja, por competição, que isso nada diz ou condiz com o que é a estrutura da doutrina espírita. E é interessante nesse caso, porque Korah, ele já era um levita. Isso significa, ele já estava numa condição de obter um trabalho diferenciado. Sim. A única questão aqui é que ele não soube valorizar a sua posição. Ele não soube servir com amor e humildade dentro daquela condição. Sabe, outro dia, ouvindo a história do espírito Frei Fabiano de Cristo, e eu ouvi que quando ele chegou ao convento, não, monastério, mosteiro, onde ele foi trabalhar, ele foi colocado para trabalhar como porteiro. Para os freis é a posição mais nobre, receber aqueles que adentram em primeira mão. Então ele serviu como porteiro por anos. Aqui a gente percebe Korah dentro de um processo onde ele não consegue identificar o valor de servidão de sua posição. E o nome dele, eu desfoquei ali o fundo, eu vou tentar colocar aqui, olha. Essa é a letra rei em hebraico. Isso. Lá em cima simboliza o pensamento, a lateral aqui representa a fala, e aquele
pedacinho ação. Esse é o nome de Korah. Se a gente perceber, cada uma dessas letras, elas podem ser escritas com pequenas modificações na letra rei. Qual a diferença? A primeira aqui, ó, no hebraico se escreve de lá para cá. A primeira letra, o Kuf. O que a gente percebe? Que nós temos a fala indo de encontro à ação, mas ela está afastando-se da posição em que o pensamento deveria encontrar-se. Na segunda, a gente encontra só fala... Então é o cara que fala e age sem pensar. Fala e age sem pensar. A segunda, a gente já não tem ação. É o cara que só fala, pensa e não faz nada. E na terceira, aqui não tem espaço. Está fechada a ação. Significa o físico não olha para o pensamento e para a fala. Então, é necessário aqui compreender qual é o grande erro de Korah. É que ele acaba tomando atitudes, olhando excessivamente o espiritual, ou seja, ele quer uma posição excessivamente o espiritual, mas sem se conectar a uma racionalidade ou a uma fé raciocinada para encontrar os elementos de humildade, de servidão e a paciência do tempo para alcançar melhores posições, vamos assim dizer. Não que estamos dizendo que o dirigente é melhor ou que o médium é melhor que ninguém, mas posições que para aquele espírito tem mais sentido. Então, aqui é interessante que nós encontramos os Meraglaim, os espiões da porção das semanas passadas, eles não quiseram adentrar a terra de Israel porque eles queriam permanecer na espiritualidade sem trabalho. Korah queria a posição espiritual, mas sem condições. Se afasta do sem trabalho. Condições. Ele não se coloca na condição ativa de conquistar esse momento da sua vida. Então a gente percebe esse espírito trazendo talvez importantes lições para cada um de nós. Porque o nosso propósito não é dizer, olha, vocês conhecem, analisem quem são aqueles que são Korah dentro de sua, estão nas mesmas atitudes de Korah no seu centro espírita. Mas talvez o grande propósito seja nós procurarmos quando talvez nós, ainda humanos, frágeis, possamos estar agindo dessa maneira dentro do nosso núcleo de estudo. Então, o pensamento, a dedicação intelectual, ela tem que acompanhar aquilo que a gente expõe e as nossas ações se complementam através de todos esses elementos. Quando cada um vai para um lado, o final é desastroso na nossa história espiritual. Como é interessante quando você vai para o original em hebraico e você tem a possibilidade de ver determinadas interpretações que a Cabala nos permite e que, da hora que você traduziu, perdeu esse conhecimento na hora que colocou em outro idioma. Só isso. Não, eu queria assinar embaixo o que você está dizendo, porque há mais de 50 anos é isso que eu tenho feito e descoberto cada vez mais que eu sei muito, quase nada de nada, e a gente tem perdido tanta coisa por mau entendimento das verdadeiras mensagens que estão, as verdades que estão nos textos originais. Mas aqui o que eu queria falar ainda é que em todo grupo, não importa qual seja a religião, não importa qual seja o objetivo, a maioria dos grupos tem pessoas que estão insatisfeitas, mesmo desfrutando do destaque, mas elas não querem, não estão satisfeitas com o destaque que têm, elas querem o topo da pirâmide.
quer ser sempre o maior. Porque, olha, gente, a considerar o fato de que eles já eram da tribo de Levi, eles já eram candidatos naturais a serem sacerdotes. Mas Cora era exercer a função sacerdotal. Sem estar apto, sem estar chamado, é aquela história, né? Ninguém quer trabalhar, mas todo mundo quer o fruto e a conquista que os outros a possuem pelo trabalho. Isso na vida material. E na vida espiritual é inconcebível o exemplo de Cora nesse capítulo 16 do livro de Números. Mas aí vem, a árvore vai trazer daqui para frente o resultado dessa ambição, dessa inveja, de querer ser aquilo que não se pode ser. Para tudo há um tempo, já dizia Salomão. Eu destacaria, só para dar continuidade no texto, eu só destacaria uma questão, que caridade, segundo Jesus compreendia no Livro dos Espíritos, é a indulgência. E aqui o texto bíblico nomeou por Cora em função apenas da indulgência, de reconhecer que, apesar de todos os seus equívocos, ele tinha o seu propósito. Deu errado, mas a gente sabe que esse espírito, em múltiplas reencarnações, deve ter corrigido o seu rumo. Então, eu acho que vale a pena a gente destacar esse ponto da indulgência do texto do hebraico, porque geralmente a gente fala que o texto do Antigo Testamento é muito duro, muito rígido, e aqui a gente percebe que, às vezes, até quando é difícil a gente enxergar essa indulgência, o texto está procurando ressaltar. Mas começa, então, o texto assim: Korah, filho de Itzhar, filho de Kedat, que era filho de Levi. Por isso eu disse que ele era um levita. Discordou de Moisés, e se juntaram a eles Datã, Aviram, os filhos de Eliav, On, os filhos de Pelet, descendentes dos filhos de Israel. E aí eles se reúnem com Moisés e Arão, com Moshe e Arão, e eles falam: vocês se fizeram importantes. Eles dizem que esse reconhecimento, essa posição foi colocada por eles mesmos. Vocês se fizeram uma elite sob a Assembleia de Deus, ao apontar, então, eles. O que Moisés e Arão faz quando recebem esse ataque, e acho que isso serve como uma importante lição para cada um de nós, nas casas espíritas, nos templos religiosos, eles caem de face sobre a terra. Eles entram em profunda prece, pedindo orientação para Deus, para saber lidar com aquele sentimento de rebeldia daqueles espíritos que estavam se reunindo. E é interessante que ele, então, fala, Korah, o texto vai dizer, fala para os seus companheiros, para aqueles que estão revoltosos junto com eles: a gente precisa ser sacerdote também. Vamos fazer o serviço dos sacerdotes e Deus vai reconhecer a cada um de nós pelo serviço que nós prestarmos. Então, eles pegam incensos, que é uma das tarefas dos sacerdotes do templo, e ele fala: olha, vamos levar amanhã esses incensos e vocês vão ver, Deus vai escolher quem são os seus homens. Só que aqui eu vou pausar e a gente volta para a nossa discussão. Vou passar para você lá. Eu quero só destacar o seguinte: na tradução que eu tenho aqui, no primeiro versículo, quando diz que ele juntou outros homens com ele, Datã e Abiram, diz que eles eram filhos de Ruben, e esse era o primogênito. Então, você tem ali Ruben, Simeão, Levi e Judá. Então, o primogênito, os descendentes do primogênito estão querendo tomar a primazia. Afinal de contas, Ruben é primogênito. E onde que está a primogenitude de Ruben? Por que não é ele que está no comando dessas coisas?
Então, aí fala alto a primogenitude, no sentido de querer que, como eu sou filho de Rubem, eu consiga, de fato, alcançar essa primazia dentro do povo, tá? Não sei se você, quando leu, colocou filho de Israel. Aqui aparece filho de Rubem. Ele diz o seguinte, que era da tribo de Rubem, porém, estes levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Então, eles vieram com uma multidão, né? Eles vieram com as massas para intimidar Moisés. Isso é bom a gente, né, frisar, porque quando eles, aí ele diz assim, além disso, eles tinham chefes da congregação, chamados à Assembleia, varões de renome. Eles vieram, o cara fez politicamente, vamos usar esse termo aqui, ele se armou muito bem. Ele quis intimidar Moisés e Arão pela quantidade, como ele trabalhou na surdina, vamos dizer assim, foi arregimentando tudo que ele queria para intimidar, para conseguir o objetivo dele, que era assumir a posição, tá certo? Só que entre ele e Moisés tem muito pouco que se discutir, né? A história de Moisés é muito forte. Ali é para que aparece essa cobrança dos filhos de Rubem, ou Rubem, como a gente está falando, mas provavelmente eles desconhecem a história de Moisés, sua mediunidade de efeito físico, auditivo, de conversar com Deus face a face, como se diz, ou da forma pneumatófona, como a gente sabe, né? E eles não tinham esse conhecimento do que Moisés já havia realizado e que Moisés não se escolheu. Moisés foi escolhido, tá certo? Essa é uma diferença fortíssima. Exatamente. Então, no caso aqui, não era quantidade, era qualidade. E ele trazia 250 filhos de Israel, ainda Eminentes. chefes da congregação, e chamados à Assembleia varões de renome. Quer dizer, ele escolheu, vamos dizer assim, o que tinha de poderoso. Ele sabia fazer política, né? Isso, exatamente. Ele Ele veio armado. Ele chegou, trouxe todo mundo. O que é que Moisés faz, como bem disse você? Moisés, e ainda disseram, chega, toda a congregação, todos eles são santos. E entre eles também se acha Deus. E por que vocês se elevam sobre essa congregação? Porque vocês se julgam serem realmente os chefes e os donos. Quer dizer, foi um protesto forte. E é interessante que ele fala assim, né, professor? A gente vai oferecer os incensos e os que não forem aceitos vão morrer. Exatamente. O poder de nada, hein? Por que ele fala em oferecer incenso? Porque era a missão do sacerdote, do superior. Tá é uma usurpação, né? É uma usurpação. Exatamente. Usurpação pela força da quantidade e não da qualidade. E o incenso é a mais importante de todas as oferendas do templo. O que levaram para Jesus lá na manjedoura? Ouro, incenso e mirra, quer dizer, era, né, realmente, o incenso é aquilo que a igreja tem incenso, com turíbulo que queima diante do Santíssimo, que está ali, o padre, em determinadas cerimônias, a gente fazia muito isso no seminário, eles ficavam fazendo com aquele turíbulo, com brasas, com tudo, e fazendo, colocava o incenso cheiroso e aquela fumaça ia sendo jogada sobre o Santíssimo. E eles viam isso, e a gente sabe que só uma vez por ano um sacerdote era escolhido, que foi o caso de Zacarias, quando recebeu o aviso do nascimento de João, ele foi o escolhido naquele ano para levar o incenso, o Arra Kodesh,
a arca sagrada, onde estava lá todo o preparo. Então, o que é que eles dizem? Por que é que vocês se julgam santos? E Moisés ouviu tudo, calado. Não disse nada, apenas caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e toda a sua congregação. Ele pediu ali a inspiração, a assistência de Deus, e disse: amanhã o Eterno fará conhecer aquele que lhe pertence e aquele que é santo. E os fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará aproximar-se. Isto fazei. Então, tomai incensários ou turíbulos, como se chama na igreja, né? Cada um traga o seu turíbulo, o seu cora e toda a sua companhia. E coloquem fogo e incenso, que era exatamente o que se fazia, diante do Eterno. Amanhã, e o homem a quem escolheu o Eterno para ele, este será o santo. Bastai-vos, filho de Levi. Mas Moisés devolveu para eles toda agora a responsabilidade. Não é isso que vocês querem? Ok. Vamos fazer o desejo de vocês. E aí, Álvaro, você pode, vamos dizer assim, avançar e dizer o desfecho dessa história, o desfecho que é muito interessante. Eu diria que é interessante aqui a gente perceber que o final, só pode, como o Elahá disse, só pode ser trágico. Ele falou para a gente: eu nunca vi uma história dessa dar certo. E a gente vai perceber que não vai dar. Mas se nós começarmos a observar o desejo que é imposto por Korah, quando ele fala: vamos todo mundo pegar então lá todos os incensos, todo mundo quer ser sacerdote, vamos fazer a oferenda, vamos cumprir esse papel. E quem não tiver condição vai ser destruído, vai ser morto. Ele está criando a afinidade fluídica, ele está criando a realidade que possivelmente ele encontrará posteriormente. Eu quero fazer um comentário aqui. Essa é a liderança que não compõe, professor. Porque, às vezes, você tem na liderança da casa espírita alguém que está na posição de liderança. E que essa pessoa, naturalmente, ela tem alguns equívocos. É compreensível, nós somos humanos, a gente erra. Então, se você se percebe com mais capacidade que a liderança que está instituída, cola nela, cola nela, ajuda, dá contributo, ofereça-se humildemente para colaborar, sem a pretensão de ser a palmatória do mundo, o corregedor da casa espírita, mas apresente-se, diga: como é que a gente pode ajudar aqui? O que é que eu venho ajudar a distribuir, a fazer? Tem um estudo, distribuir uma mensagem? O que eu posso colaborar? Insira-se no trabalho humildemente e colabore com o que você tem para a transformação da casa. E não como ele está fazendo. O que ele está fazendo? Esse mundo é pequeno demais para nós dois. Um de nós vai ter que sair. Então, aqueles que o Senhor não concordar, ele vai matar. Isso é como se fosse assim, ele tem que tirar a pessoa da liderança espiritual, expurgá-la daquela instituição, para que só eu possa aqui reinar de maneira absoluta. Então, é um indicativo assim, muito forte dessa fragilidade que a criatura humana tem quando ela se percebe com algum tipo de diferencial intelectual. Ela acha que, por conta disso, para ela ser um iminente. Aqui eu estava observando aqui no Esperanto, a palavra usada é pessoas eminentes, né? Pessoas destacadas, inteligentíssimas. Então, às vezes, a gente se acha isso e se perde por conta dessa inteligência. Quero só fazer um comentário, já passo para o Álvaro. Ouro, incenso e mirra.
Havia profecias que diziam que ele seria um rei. O rei recebe ouro. Havia profecias que diziam que ele seria uma liderança espiritual. Para a liderança espiritual, um sacerdote, incenso. E havia profecias que diziam que ele seria o opróbrio dos homens, o desprezado do povo, o abandonado, o que iria sofrer, o que as pessoas virariam o rosto, virariam os beiços, que ele seria, ele não teria formosura. Então, para esse que vinha para sofrer, a mirra amarga, que é o símbolo do sofrimento e da dor. Então, ouro para o rei, incenso para o sacerdote, mirra para o mártir. Bacana, maravilhoso. Então, só que a gente encontra aqui uma lição ainda importante, porque a gente está olhando o ponto de vista de Cora. Só que Moisés vai fazer aqui uma tentativa. Ele faz, antes de tudo, antes de observar o desfecho, antes de deixar, vamos assim dizer, o circo pegar fogo, as situações tomarem os rumos que precisam tomar, ele tenta o esclarecimento. E aqui, como a gente já percebeu, Korah, ele está fascinado. Não existe argumento que Moshe possa levar a ele que seria aceito. Ele está sob o processo de obsessão por fascinação, nitidamente. E dentro desse processo obsessivo, uma conversa de Moshe com Korah só ia levar à discussão, só ia levar à dificuldade. Então, Moshe, ele acaba sendo inteligente. Diz o texto que, vendo que ainda eles estavam obstinados, ainda estavam com o coração muito endurecido, ele fala de forma bastante gentil, com bastante doçura, com bastante delicadeza. Ele diz: por favor, me escutem, filhos de Levi. Ele pede, ele clama com bondade. Já não é suficiente que o Deus de Israel os tenha escolhido dentro da congregação, trazendo vocês também para o trabalho dentro do tabernáculo, dentro lá do Mishkan? Agora vocês também querem ser sacerdotes? Vocês estão se unindo não contra Moshe, mas vocês estão se unindo contra Deus. Contra Deus. Qual a razão válida para vocês reclamarem de Aaron? Porque Aaron só estava no lugar errado, na hora errada. Ele só estava, vamos dizer, ao lado de Moshe, auxiliando. E ele está falando: vocês estão criando ódio contra mim? Tudo bem, mas e Aaron? E meu irmão? E ainda está dizendo assim: olha, com toda a delicadeza do mundo, com toda a delicadeza do mundo, mas sabendo que ele poderia não ouvir, diz o texto. Então ele envia mensageiros para chamar Datam, Aviram e os filhos de Eliabe, em outra tentativa de paz. Olha só, Álvaro, o quanto isso é moderno, porque hoje, quando se trata, hoje na chamada neurolinguística, quando você tem um ponto de desavença entre pessoas, não procure seu desafeto pessoalmente. Você brigou com seu marido chegou e disse: olha, eu não quero mais ficar em casa, arrumei uma outra pessoa, eu vou embora de casa hoje, faz a mala e vai embora. Vá atrás dele, vá conversar com ele, diga tudo que ele vai dizer. Não faça isso. Eleja alguém para ir em seu nome conversar, que possa ouvir e ponderar as respostas. O que é um advogado? É o advocar, é o que fala por alguém. Então, você elege uma pessoa que vai falar por você. Então, você pede: fulano, vai conversar com ele. Aí, essa pessoa que é amiga dos dois, senta lá: o que está acontecendo? O que vocês brigaram? O que foi que houve? Porque ele está desarmado emocionalmente, ele pode ouvir, vai filtrar as respostas para conversar com o outro lado. Dizer: olha,
Eu conversei com ele, ele não está disposto a voltar. Mas aí, se você colocar as pessoas frente a frente para fazer uma cariação, vai ser um inferno. Então, veja como é moderno. Do mesmo jeito que ele dividiu em grupos de 10, de 100 e de 1000, conforme Jethro lhe deu orientação, o professor Severino sabe bem dessa história, lá da organização de pessoas por Moisés, lá quando o sogro lhe orientou, aqui ele usa uma nova regra da administração. Não vá para o confronto com seus opositores. Eleja dialogadores. Numa empresa que está em greve, não é o dono da empresa que vai negociar com os grevistas. Ele manda uma pessoa, você vai lá para conversar com eles. Você tem que mandar um intermediário. Isso é moderno. Professor, isso é moderno, professor. O senhor que diz que o Antigo Testamento é uma mensagem que ficou para trás no tempo e tal. Olha aí a modernidade administrativa do homem. Vamos lá, Álvaro. Não, eu fico, assim, bastante interessado nos números, porque se a gente for observar a força que Moisés tinha, 250 com mais uns 10 gatos pingados é pouca gente. Por mais que você tivesse aí 5, 10 líderes, você tem outros 60 do outro lado. Então, Moshe poderia agir com agressividade, falar, não, peraí, ó, vamos aqui, cambada, ó, vamos pegar esse povo aqui, vamos dar uma lição para eles. Mas não, ele age com toda a humildade, com a educação, com o por favor, como você muito bem trouxe, os mensageiros. Ele manda os mensageiros não só para Korah, mas para os outros que estão envolvidos, para que eles percebam que eles precisam realizar esse trabalho. E agora é interessante também a gente observar que muitas vezes uma casa espírita tem dezenas ou um punhado que seja, uma mão, 5, 10, 20 trabalhos, estudos, evangelização infantil, reuniões mediúnicas, diferentes grupos de estudos, trabalho de caridade, diversas organizações durante o ano para divulgação, para eventos, para confraternização. E um pequeno grupo aqui está causando uma desestabilidade para todo um trabalho. E não é porque Moshe está aqui dizendo de maneira orgulhosa, vocês não estão indo contra mim, vocês estão indo contra Deus. Mas o que ele está dizendo, olha, vamos trabalhar, vamos com calma, vai chegar o momento de vocês assumirem essas tarefas, vai chegar o momento dessas posições serem assumidas por vocês também. Afinal de contas, Moshe também morreu, segundo o que nos conta metaforicamente, aos 120 anos, metaforicamente. Mas ele teria um ciclo, ele teria a sua importância. Então, vamos aproveitar a jornada de aprendizado dentro de cada processo de liderança que se estabelece dentro de nossa casa espírita, com a paciência de compreendermos que a indulgência é o caminho para que nós também venhamos futuramente a participarmos no trabalho do Senhor em condições diferentes do que almejamos. E o interessante é, mais uma vez, ressaltar que quando a gente desestabiliza um núcleo espírita como um todo, nós estamos sendo instrumento de espíritos que assim batalham constantemente e se utilizam dessa condição fluídica de alguns de nós, integrantes, que ainda estão bastante revoltados. Então eu vejo Moisés aqui, quando ele faz a ressalva sobre o seu irmão, por que vocês estão se queixando contra ele? Ele é apenas meu irmão, ele está comigo. E aí o que é que ele faz? Ele chama Datã e Abirã, filhos de Eliabe. E eles disseram, não subiremos. Olha que coisa interessante. Olha o argumento daqueles que Moisés tentou conversar. Achas pouco nos teres feito subir de uma terra que emana leite e mel para nos matares no deserto, senão que também queres te assenhorear de nós? Olha que sacrilégio. Esse grupo estava
isso aí eu chamo a obsessão de grupo, porque eles estavam chamando o Egito de terra que emana leite e mel. Não é curioso? A terra que emana leite e mel faz professor. total, Eliabe. Eles estavam chamando o Egito, 430 anos de sofrimento, de escravidão, sem ter um dia de folga. Deus já lhe dera o sábado, já lhe dera um líder, já mostrou a terra prometida, preparou-se tudo. E agora eles querem o quê? A cereja do bolo. Eles querem ser absolutamente os donos do poder e daquilo que é espiritual. Eles querem não só ser sacerdotes, eles querem a função do sacerdote. Então, eles estavam realmente determinados a rachar. Aí foi, para mim, essa frase. Vocês tiraram da terra que fizeram subir da terra que emana leite e mel para nos matarem no deserto. Senão que também queres te assenhorar de nós. Então, eles acham que, além de ter tirado do Egito, que chamaram de terra, leite, serra, leite que emana leite e mel, ainda achando que Moisés está subjugando eles. Quando eles querem tomar a posição de Moisés, está tudo de perna para cima aí, como a gente diz aqui no Nordeste, tudo de cabeça para baixo. E é interessante, professor, nesse ponto que o senhor colocou, que é o seguinte: esse grupo está querendo ser sacerdote. Vamos só se recordar a casa mental de Calderara. Então, o povo de Israel, primeiro andar, segundo andar, os levitas, onde esses estariam. Terceiro andar é o superconsciente, que seriam onde os Koanim, os sacerdotes estariam. Então, eles gostariam de estar, almejavam se encontrar numa posição de espiritualidade. Eles estão, tecnicamente, fazendo tudo que a religiosidade emprega como errado para alcançar um objetivo espiritual. Olha, não existe nada mais forte do que uma fascinação aqui para definir, né? Ai, professor Severino Celestino, porque eles pensam que estão fazendo algo de elevada estatura, eles não aceitam conselhos, fogem às conversas, não olham para suas atitudes e mesmo assim continuam seguindo por esse caminho extremamente equivocado. Irredutíveis, né? E com uma visão distorcida, completamente distorcida. Bom, eu não posso julgar ninguém, porque quem sabe amanhã, se Deus não queira que seja isso, mas posso ser eu amanhã o fascinado. Sim. Mas até engraçado que eu estava pensando quando eu li ela, a semana passada nós conversamos sobre isso. E eu falei, um dia, se eu tiver sem muito errado, você me fala, por favor. Você me fala, por favor. Mas, no fundo, quando existe o processo de fascinação já avançado, não vai ouvir. Eles não resolvem. Não resolve. E tem uma coisa, quando não escuta, se afasta também. Podia até... característica da fascinação, né? Porque não aceitam. E eles continuam dizendo que nem tão pouco você está nos trazendo para uma terra que emana leite e mel, que é exatamente para onde Moisés está levando. Inverteu e ainda tudo. Pergunta, o que é que você está pensando? Você está querendo arrancar os olhos desses homens? Repara o que é que aonde chega. E ainda não subiremos. Os argumentos todos distorcidos, todos sem pé, sem fundamento, sem razão e sem lógica. Para no fim dizer, não vamos, não subiremos. Então, é uma situação realmente séria. Que aí, como você disse, e a Árvore disse, isso não vai acabar bem. Mas vamos para frente. Moshe ficou extremamente aborrecido, chateado, ele ficou muito triste. E ele disse a Deus, não se volte à oferenda, aos incensos que esses vão levar. E ele ainda disse para Deus, eu não tomei um único burro e não enganei ninguém. Não fiz nada de errado
para o povo. Amanhã, diz então Moshe, aqui vai começar o fim de Korah. Moisés diz a Korah: amanhã você e toda a sua congregação se apresentarão diante de Deus. Você, eles e Aaron. Cada uma dessas pessoas vai tomar o seu incenso, seu incensário, colocar. Serão 250 incensários, um para cada um de vocês. Nossa. E um para Aaron. Vocês vão se reunir na frente da tenda da união. Vocês vão colocar isso lá. E Korah, então, quando ele se reúne, na entrada da tenda da reunião, aparece, então, a presença de Deus. Aqui é descrito como um pilar de nuvem. A gente já tentou dizer que é a possibilidade de uma manifestação com ectoplasma, uma manifestação de efeito físico, que ali, então, estaria ocorrendo. E quando, então, acontece essa reunião, o que acontece? Quando aparece essa nuvem, por voz direta, Deus diz: afastem-se imediatamente de todos esses, porque eu os destruirei em um instante. Eles, então, Aaron e Moshe... Eu não disse que não ia acabar bem, mas vai lá. Não vai acabar bem. Aaron e Moshe caem de face no chão, ou seja, eles ficam medianizados em oração profunda, e eles pedem: ó misericordioso, o Senhor conhece, o Senhor com letra maiúscula, o pensamento de cada um de nós. E eles interferem para que nem todos daquela congregação fossem destruídos. E a resposta é que somente aqueles que, então, estão na condição de maiores pecadores. Vai acontecer de abrir o chão, parte vai ser engolida e parte vai vir um fogo dos céus e consumir. Agora aqui eu quero destacar 2 pontos. Primeiro um, depois outro. O primeiro ponto. Por que é que Moisés pede a Deus para que ele não aceitasse os incensos? Deus não é onisciente, e ele diz na sequência o texto que Deus conhece todos os pensamentos, todas as intenções. Por que é que Moisés está, então, nessa condição de interferir a Deus, pedindo que não fosse aceito esse incensário, essas oferendas que são colocadas? Sim. É um ponto interessante, que a gente percebe que a todos os instantes, a vontade de Moshe é que o povo venha a se manter dentro da retidão e que a intervenção divina venha a agir na correção daqueles que estão equivocados e na certeza de que é um clamor para que aquela briga, que aquela contenda fosse encerrada, que ela tivesse uma resolução para que eles pudessem continuar aquela caminhada pelo deserto. Antes de qualquer coisa, quero só destacar para quem está aqui nos ouvindo que o nosso objetivo não é validar a literalidade do texto como se fosse ali de uma expressão da vontade do Senhor. Claro. Mas tomar isso tudo como uma grande, grande parábola, um grande ensinamento no sentido metafórico, em que aqueles que se opõem às lideranças espirituais, que procuram fazer a confrontação pelo um processo de efetivo desejo de destituir os outros para ocupar-lhes o lugar, não estão secundados pelos espíritos benfazejos. Não existe propósito do bem que se valha da violência para se implantar. Então, aqui a lição que fica não é a lição da literalidade. A terra abriu, mas abriu? Como é que abriu? E era uma placa tectônica que tinha ali? Não é essa a discussão. A discussão é a seguinte: vamos enxergar o aspecto simbólico de tudo isso.
oposição às lideranças espirituais, desaparecimento das criaturas, tragadas pelas forças que vêm de baixo da terra e consome os espíritos e os faz sumir. Obsessões. E é interessante, Elahá, que é bem exatamente esse o símbolo. Porque lembra que eles queriam assumir uma posição de sacerdote, uma posição elevada? Do alto vem o fogo que consome. E lembra que, para alcançar essa posição elevada, eles buscaram os meios mais materialistas? A terra, a matéria se consumiu. Então é exatamente isso que você coloca. Que a autodestruição, né? De como... É aquela velha história, o mal por si se destrói. Não é? Não foi Deus que os devorou, que os castigou, não. Eles procuraram o caminho do erro, e quem anda no caminho do erro não vai encontrar a luz nem a verdade. Todos nós sabemos que o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece não é novo. Não é novo. O Krishna falava disso, os Vedas falavam disso, os iniciados do Egito sabiam disso e a Cabala sabia disso. Os sábios da Cabala conheciam isso há muitos séculos, muito tempo. Mas não estava posta no papel. Não havia sido colocado no papel. E a história da Cabala diz que, pouco tempo depois da destruição do templo de Jerusalém, ali no ano 70, o Rabino Akiva designa Rabi Shimon Bar Yochai para colocar no papel todo o conhecimento da tradição hebraica oral, porque com a destruição do templo, o risco de tudo se perder era muito grande, não teria mais. Os judeus não tinham mais templo e tinham que ser expulsos de Israel. A chance desse conhecimento se perder era muito grande. Akiva não poderia prever que não iria se perder. Então ele diz, olha, é o seguinte, você vai pegar e vai botar no papel, Shimon. Vai botar isso aí tudo no papel. Aí, Rabi Shimon pega e vai para dentro de uma caverna e passa 13 anos colocando tudo que estava na cabeça dele no papel. Aí ele vai escrever sobre o Deus único, a imortalidade da alma, o mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a necessidade do autoconhecimento como instrumento da transformação das criaturas. Cabala, na essência, é isso. É dizer que tem um só Deus, que a alma é imortal, que a alma sai do corpo, que a alma se comunica com os vivos, que depois da morte as pessoas estão vivas, que no mundo espiritual elas continuam tendo experiências, que os espíritos retornam, que existe uma evolução e que a transformação moral é o caminho para a felicidade dos espíritos. Essa é a síntese do conhecimento que a Cabala tem. E aí, Rabi Shimon Bar Yochai vai colocar esse material no papel. Vai lançar esse texto. 13 anos escrevendo 22 volumes que compõem o Zohar. A obra se chamaria O Esplendor do Zohar. Só que conferir essa responsabilidade a uma só criatura é um negócio danado, né? Porque você pegar um cabra sozinho para escrever isso tudo que centenas, sei lá, milhares de sábios pensaram durante anos, aí ele vai sentar e vai escrever. E se ele se atrapalhar? E se ele se perder? Ele precisava de alguém para, de certa maneira, revisar o texto dele. Mas quem revisaria o texto de Rabi Shimon se eles estavam num período de grande perseguição e ele escondido no fundo de uma caverna, o Império Romano procurando por ele para matá-lo, e ele escondido no fundo da caverna, estudando e produzindo esses textos. Aí eu pergunto para você, Álvaro Mordecai, quem foi o cara que revisou o texto de Rabi Shimon e que trouxe as verdades espirituais que compõem a base daquilo que a Cabala tem, daquilo que o Zohar tem, daquilo que Krishna tem, que Buda tem, que Sócrates tem, que o Espiritismo tem? Quem foi esse cara que reviu?
Eliyahu Hanavi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Bimera Yavo Eleinu, Imashiach ben David, Bimera Yavo Eleinu, Imashiach ben David. Profeta Elias. O profeta Elias se materializava dentro da caverna e dizia para o Rabi Shimon, passa esse negócio para cá que eu vou dar uma revisada nisso aqui, que esse trem está errado. Aí não, tira aqui, passa para lá, põe isso para frente, põe isso para trás. Ele revisou a obra do Zohar. Então, os judeus entendem que quem trouxe o conhecimento espiritual, e aí não importa se é Krishna, se é Buda, se é Sócrates, se é Rabi Shimon, se é Elias, o que importa é que o conhecimento espiritual foi trazido nesse momento. E eu tenho uma versão não é bem do Zohar, coitadinho de mim, mas eu tenho um livro que estuda o Zohar. O cara estudou e escreveu um em cima do Zohar. E ele comenta que, na introdução desse livro que eu tenho, que Elias, revisando o trabalho, disse, e está escrito na introdução do Zohar, que todo aquele conhecimento espiritual que a humanidade estaria recebendo, esse conjunto de verdades, seria abandonado pela humanidade. Que nós desprezaríamos o conhecimento da reencarnação, da imortalidade, da alma, do mundo espiritual e de todas essas coisas. E que quando fosse na década de 1840, quer dizer, É verdade. Eu lembro que ia voltar. É lindo. Ia voltar, esse treco. 1840. Aí você diz, 1840? Como assim 1857? 31 de março de 1848, o que aconteceu? Os irmãos de Haifa, Charles Horner, o alfaiate que chega volta o conhecimento espiritual para a humanidade. Aí os caras vão... Não, aí quando chegar essa época, as pessoas vão ler isso e elas vão entender, porque antes esse negócio vai ficar aí, mas ninguém vai dar valor. Não quer dizer que ninguém nunca deu valor, você sempre teve sábios cabalistas que estudaram, mas a humanidade, no sentido abrangente, elas não tinham esse conhecimento. Então, o conhecimento que a gente tem sobre a vida espiritual não pertence a ninguém. E desde Elias, a gente tem a notícia de como é que essas coisas acontecem. Então, vamos orar. Querido Senhor dos nossos corações, ensina-nos a cultivar a humildade diante dos nossos valores intelectuais, para que, de posse das oportunidades de serviço que Tu nos ofereças na Tua vinha, não ocorra em nós o assalto do ego, nos impedindo de perceber a oportunidade de servir diante das chances que Tu nos conferes para o exercício verdadeiro do amor e da humildade. Assim te rogamos, Senhor, que diante das lições que nos ofereceste na noite de hoje, nós saibamos silenciar as nossas dissensões, nós saibamos calar a cisânia e todos os sentimentos contrários à harmonia e à paz, no propósito de entender que só assim conseguiremos efetivamente colaborar para a construção do reino de Teu Filho sobre a terra. É por isso, Senhor, que confiados inteiramente aos Teus cuidados, nós Te pedimos que nos alertes quando nós, por algum motivo, enveredarmos pelo caminho sombrio da empáfia, do orgulho, a nos impedir de ver as excelentes oportunidades de serviço que o Teu coração nos oferece. Deita assim as Tuas bênçãos sobre todos nós, guardando as nossas almas sob as Tuas bênçãos e a Tua infinita paz.